3 contos da obra Primeiras Histórias de Guimarães Rosa. A menina de lá. Sua casa ficava para trás da Serra do Minho, quase no meio de um brejo de água limpa, lugar chamado Temor de Deus. O pai, pequeno sitiante, lidava com vacas de arroz. A mãe, urucuiana, nunca tirava o terço da mão, mesmo quando matando galinhas ou passando descompostura em alguém. E ela, menininha, por nome Maria, Inha dita, nascera já muito para miúda, cabeçudota e com olhos enormes. Não que parecesse olhar ou enxergar de propósito. Parava quieta, não queria bruxas de pano, brinquedo nenhum. Sempre sentadinha onde se achasse, pouco se mexia. Ninguém entende muita coisa que ela fala, dizia o pai com certo espanto. Menos pela estranhez das palavras, pois só em raro ela perguntava, por exemplo. Ele churugou e vai ver quem e o que jamais se saberia, mas pelo esquisito do juízo ou enfeitado o sentido. Com riso imprevisto, Tatu não vê a lua, ela falasse, ou referia histórias absurdas, vagas, tudo muito curto. Da abelha que se voou para uma nuvem, de uma porção de meninas e meninos sentados a uma mesa de doce, comprida, por tempo que nem se acabava, ou da precisão de se fazer lista das coisas todas que no dia por dia a gente vem perdendo. Só a pura vida. Em geral, porém, Inha, com seus nem 4 anos, não incomodava ninguém e não se fazia notada a não ser pela perfeita calma e mobilidade de silêncios. Nem parecia gostar ou desgostar especialmente de coisa ou pessoa nenhuma. Botavam para ela comida. Ela continuava sentada, o prato de folha no colo. Comia logo a carne ou o ovo, os torresmos, o do que fosse mais gostoso e atraente. Ia consumindo depois o resto, feijão, angu, arroz, abóbora com artística lentidão. De vê-la tão perpétua e imperturbada, a gente se assustava de repente. Inha, que é que você está fazendo? Perguntava-se. E ela respondia, alongada, sorrida, moduladamente. Eu tô o fazendo. Fazia vácuos. Seria mesmo seu tanto tolinha? Nada intimidava. Ouvia o pai querendo que a mãe coasse um café forte e comentava-se sorrindo. Menino pidão, menino pidão. Costumava também dirigir-se à mãe desse jeito. Menina grande, menina grande. Com isso, pai e mãe davam de zangar-se. Em vão. Inha murmurava só. Deixa, deixa. Sua sibilíssima, inábil como uma flor. O mesmo dizia quando vinham chamá-la para qualquer novidade, dessa de entusiasmar adultos e crianças. Não se importava com os acontecimentos, tranquila, mas viçosa em saúde. Ninguém tinha real poder sobre ela, não se sabiam suas preferências. Como puni-la? E bater-lhe não ousassem, nem havia motivo. Mas o respeito que tinha por mãe e pai parecia mais uma engraçada espécie de tolerância. Inha gostava de mim. Conversávamos agora. Ela apreciava o casacão da noite. Cheinhas! Olhava as estrelas, de leves sobre-humanas. Chamava-as de estrelinhas pia-pia. Repetia,
tudo nascendo. Essa sua exclamação dileta em muitas ocasiões, com deferida em um sorriso. E o ar? Dizia que o ar estava com cheiro de lembrança. A gente não vê quando o vento se acaba. Estava no quintal, vestidinha de amarelo. O que falava às vezes era comum. A gente é que ouvia exagerado. Alturas de urubu ir. Não dissera só a altura de urubu não ir. O dedinho chegava quase no céu. Lembrou-se de jabuticaba de vem me ver. Suspirava depois. Eu quero ir para lá. Aonde? Não sei. Aí observou. O passarinho desapareceu de cantar. De fato, o passarinho tinha estado cantando. E no escorregar do tempo eu pensava que não estivesse ouvindo. Agora ele se interrompera. Eu disse, a avezinha. De por diante, Inha passou a chamar o sabiá de senhora vizinha. E tinha respostas mais longas. Eu estou fazendo saudade. Outra hora falava-se de parentes já mortos. Ela riu. Vou visitar eles. Ralhei, dei conselhos. Disse que ela estava com a lua. Olhou-me zombais, seus olhos muito perspectivos. Ele te churugou? Nunca mais vi Inha. Sei, porém, que foi por aí que ela começou a fazer milagres. Nem mãe nem pai acharam logo a maravilha, repentino. Mas tia Antônia, parece que foi de manhã. Inha só sentada olhando nada diante das pessoas. Eu queria o sapo vir aqui. Se bem ouviram, pensaram fosse um patranharo de seus disparates de sempre. Tia Antônia por vezes acenou-lhe com o dedo. Mas aí, reto, aos pulinhos, o ser entrava na sala, para aos pés de Inha, e não o sapo de papo, mas bela rã brejeira, vinda do verduroso, a rã verdíssima. Visita dessa jamais acontecera, e ela riu. Está trabalhando um feitiço. Os outros se pasmaram, silenciaram demais. Dias depois, com o mesmo sossego, eu queria uma pamonha de goiabada, sussurrou. E nem bem meia hora chegou uma dona de longe que trazia os pãezinhos da goiabada enrolada na palha. Aquilo, quem entendia? Nem os outros prodígios que vieram se seguindo. O que ela queria, que falava, súbito acontecia. Só que queria muito pouco, e sempre as coisas levianas e descuidosas, o que não põe nem quita. Assim, quando a mãe adoeceu de dores, que eram de nenhum remédio, não houve fazer com que Inha lhe falasse a cura. Sorria apenas, segredando o seu deixa. Não a podiam despersuadir, mas veio vagarosa, abraçou a mãe e a beijou, quentinha. A mãe, que a olhava com estarrecida fé, sarou-se então no minuto. Souberam que ela tinha também outros modos. Decidiram de guardar segredo. Não viessem ali os curiosos, gente maldosa interesseira com escândalos. Ou os padres, o bispo, quisessem tomar conta da menina, levá-la para sério convento. Ninguém, nem os parentes de mais perto devia saber. Também o pai, tia Antônia e a mãe nem queriam versar conversas. Sentiam um medo extraordinário da coisa. Achavam ilusão. O que ao pai aos poucos pegava a aborrecer era que de tudo não se tirasse o sensato proveito. Veio a seca, maior, até o brejo ameaçava de se estorricar. Experimentaram pedir a Inha que quisesse a chuva. Mas não pode, ué? Ela sacudiu a cabecinha. Instaram-na, que senão se acabava tudo. O leite, o arroz, a carne, os doces, frutas, o melado. Deixa. Se sorria repousado. Chegou a fechar os olhos, ao insistirem no súbito adormecer das andorinhas. Daí a 2 manhãs queria o arco-íris. Choveu, e logo apareceu o arco da velha sobressaído em verde e vermelho, que era mais um vivo cor-de-rosa. Inha se alegrou, fora do sério, à tarde do dia com a refrescação. Fez o que nunca se lhe vira, pular e correr por casa e quintal. Adivinhou o passarinho verde? Pai e mãe se perguntavam. Esses os passarinhos cantavam deputados de um reino. Mas houve que a certo momento tia Antônia repreendesse a menina, muito brava, muito forte, sem usos. Até a mãe e o pai não entenderam aquilo.
não gostaram. Inha Branda tornou a ficar sentadinha, inalterada, que nem se sonhasse, ainda mais imóvel com seu passarinho verde pensamento. Pai e mãe cochichavam, contentes que quando ela crescesse e tomasse juízo, ia poder ajudar muito a eles, conforme a providência de certo prazia que fosse. E Inha adoeceu e morreu. Disse que dá uma água desses ares. Todos os vivos atos se passam longe demais. Desabado aquele feito, houve muitas diversas dores de todos dos de casa. De repente enorme. A mãe e o pai, a tia Antônia, davam conta de que era a mesma coisa, que se cada um deles tivesse morrido por metade. E mais para repassar o coração de se ver quando a mãe desfiava o terço. Mas em vez das ave-marias, podendo só gemer aquilo de menina grande, com toda a ferocidade. E o pai alisava com as mãos o tamboretinho em que Inha se sentava tanto, e em que ele mesmo se sentar não podia, que com o peso de seu corpo de homem o tamboretinho se quebrava. Agora precisavam de mandar recado ao arraial para fazer o caixão e aprontarem o enterro, com acompanhamento de virgens e anjos. Aí tia Antônia tomou coragem, carecia de contar, que naquele dia do arco-íris da chuva do passarinho, Inha tinha falado despropositado exatino. Por isso com ela ralhara. O que for, que queria um caixãozinho cor-de-rosa, com enfeites verdes brilhantes. Agouraria. Agora era para se encomendar o caixãozinho assim sua vontade. O pai, em bruscas lágrimas, esbravejou que não. Que se consentisse nisso, era como tomar culpa, estar ajudando ainda a Inha a morrer. A mãe queria. Ela começou a discutir com o pai, mas no mais choro se serenou. O sorriso tão bom, tão grande. Suspensão num pensamento que não era preciso encomendar, nem explicar, pois havia de sair bem assim, do jeito cor-de-rosa, com verdes funebrilhos. Porque tinha de ser, pelo milagre, o de sua filhinha em glória, Santa Inha. Os irmãos Dagobert. Enorme desgraça estava-se no velório de Damastor Dagobert, o mais velho dos 4 irmãos, absolutamente facínoras. A casa não era pequena, mas nela mal cabiam os que vinham fazer quarto. Todos preferiam ficar perto do defunto. Todos temiam mais ou menos os 3 vivos. Demos os Dagobert, gente que não prestava. Viviam em estreita desunião, sem mulher em lar, sem mais parente, sob a chefia despótica do recém-finado. Este fora o grande pior, o cabeça Ferrabras e mestre, que botara na obrigação da ruim fama os mais moços, os meninos, segundo seu rude dizer. Agora, porém, durante que morto, em não tais condições, deixava de oferecer perigo, possuindo no aceso das velas, no entre algumas flores, só aquela careta sem querer, o queixo de piranha, o nariz todo torto e seu inventário de maldades. Debaixo das vistas dos 3 em luz, devia-se-lhe contudo guardar ainda acatamento. Convinha. Serviam-se vez em quando café, cachaça queimada, pipocas assim aos usos. Soava um vozeio simples, baixo, dos grupos de pessoas, pelos escuros ou no foco das lamparinas e lampiões. Lá fora, a noite fechada, tinha chovido um pouco. Raro um falava mais forte e súbito se moderava e compungia-se, acordando de seu descuido. Enfim, igual ao igual, a cerimônia e a moda de lá, mas tudo tinha um ar de espantoso. Eis um lagalhé pacífico e honesto chamado Lio Jorge, estimado de todos, fora quem enviara Damastor Dagobert para o sem fim dos mortos. O Dagobert, sem sabida razão, ameaçara de cortar-lhe as orelhas. Daí, quando ouviu, avançara nele com punhal e ponta. Mas o quieto do rapaz que arranjara uma garrucha, despejou-lhe o tiro no centro dos peitos, por cima do coração. Até aí viveu Oteles. Depois do que muito sucedeu, porém, espantavam-se de que os irmãos não tivessem obrado a vingança. Em vez, apressaram-se de armar velório e enterro. E era mesmo estranho. Tanto mais que aquele pobre Lio Jorge permanecia ainda no arraial, solitário em casa, resignado já ao péssimo, sem ânimo de nenhum movimento.
Aquilo podia-se entender. Eles, os Dagobés sobrevivos, faziam as devidas honras, serenos e até sem folia, mas com alguma alegria. Dervalo caçulo, principalmente se mexia, social, tão diligente, para os que chegavam ou estavam. Desculpe os maus tratos. Doricão, agora o mais velho, mostrava-se já solene sucessor de Damastor, como ele corpulento, entre Leonino e Muar, o mesmo maxilar avançado e os olhinhos nos venenos. Olhava para o alto com especial compostura. Pronunciava, Deus há de o ter. E o do meio Dismundo, formoso homem, punha uma devoção sentimental, sustido, no ver o corpo na mesa. Meu bom irmão. Com efeito, o finado, tão sordidamente avaro ou mais, quanto mandão e cruel, sabia-se que havia deixado boa quantia de dinheiro, em notas em caixa. Se assim, qual nada, a ninguém enganavam, sabiam até que ponto o que ainda não estavam fazendo. Aquilo era quando as onças, mais logo, só queriam ir por parte, nada de assodados tal sua não rapidez. Sangue por sangue, mas por uma noite, umas horas, enquanto honravam o falecido, podiam suspender as armas no falso fiar. Depois do cemitério, sim, pegavam-lhe o Jorge com ele e terminavam, sendo que se comentava aos cantos, sem ócio de língua e lábios, num sussurruído nas tantas perturbações. Pelo que aqueles Dagobés, brutos só de assom, mas treitentos também, de guarda-brasas em pote e os chefes de tudo, não iam deixar uma paga em paz, se viam que estavam de detenção feita. Por isso mesmo, era que não conseguiam disfarçar o certo solerte contentamento, perto de rir. Saboreavam já o sangrar. Sempre, a cada podido momento, em sutil tornavam a juntar-se num vão de janela, no miúdo confabulejo. Bebiam. Nunca um dos três se distanciava dos outros. O que era que se acautelavam? E a eles se chegava, vez após vez, algum comparecente mais compadre, mais confioso, trazia notícias, segredava. O assombrável. Iam-se e vinham-se no essiar da noite, e o que tratavam no propor era só a respeito do rapaz Lio Jorge, criminal de legítima defesa, por mão de quem o Dagobé Damastor fizera a passagem daqui. Sabia-se já do que entre os velantes. Sempre alguém, a pouco e pouco, passava a palavra. O Lio Jorge, sozinho em sua morada, sem companheiro, se doidava, de certo, não tinha experiência de se aproveitar para escapar, o que não adiantava, fosse aonde fosse, cedo os três o agarravam. Inútil resistir, inútil fugir, inútil tudo. Devia de estarem a se agachar, ver-se em amarela, por lá borrufado de medo, sem meio, sem valor, sem armas. Já era alma para sufrágios. E não é que, no entanto, só uma primeira ideia, com que alguém que de lá vindo voltando aos donos do morto ia dar informação, a substância desse recado, que o rapaz Lio Jorge, ousado lavrador, afiançava que não tinha querido matar irmão de cidadão cristão nenhum. Puxara só o gatilho no derradeiro do instante, por dever de se livrar, por destinos de desastre, que matara com respeito, e que por coragem de prova estava disposto a se apresentar, desarmado, ali perante, dar a fé devida, pessoalmente, para declarar sua forte falta de culpa, caso tivessem lealdade. O pálido pasmo, se caso que já se viu, de medo desse Lio Jorge doidara, já estava sentenciado. Tivesse a meia coragem, viesse pular da frigideira para as brasas. E em fato até de arrepios, o quanto tanto se sabia que presente o matador torna a botar sangue ao matado. Tempos estes, e era que no lugar ali nem havia autoridade. A gente espiava os Dagobés, aqueles três pestanejares. Só de estar, o Dismundo dizia, o Derval, se esteja a gosto, hospedoso a casa honrado, severo em si enorme o Doricão, só fez não dizer, subiu na seriedade. De receio, os circunstantes tomavam mais cachaça queimada. Tinha caído outra chuva.
O prazo de um velório às vezes parece muito dilatado. Mal acabaram de ouvir. Suspendeu-se em gaguejar. Outros embaixadores chegavam. Queriam conciliar as pazes ou por urgência na maldade. A estúrdia proposição, a qual era que o Lio Jorge se oferecia para ajudar a carregar o caixão. Ouviu-se bem? Um doido e as 3 feras loucas. O que já havia não bastava? O que ninguém acreditava. Tomou a ordem de palavra o Doricão, com um gesto destemperado. Falou indiferentemente, dilatavam-se-lhe os frios olhos. Então que sim viesse. Disse, depois do caixão fechado. A tramada situação, a gente vê o inesperado. Se a gente ia ver a espera, com soturnos pesos nos corações, um certo espalhado susto pelo menos. Eram horas precárias, e despontou devagar o dia. Já amanhã, o defunto fedia um pouco. Arre! Sem cena, fechou-se o caixão sem graças. O caixão de longa tampa. Olhavam com ódios Dagobés. Fosse ódio do Lio Jorge. Suposto isso, cochichavas. Rumor geral, o lugubrulho, já que já ele vem. E outras concisas palavras. De fato chegava. Tinha-se de arregalarem para os olhos. Alto moço Lio Jorge varria de todo o atinar. Não era animosamente, nem sendo por afrontar. Seria assim de alma entregue, uma humildade mortal. Dirigiu-se aos 3. Com Jesus, ele com firmeza, e aí Derval, Dismundo e Doricão, o qual demônio em modo humano. Só falou ou quase. Que coisa! Houve o pegar para carregar. 3 homens de cada lado. O Lio Jorge pegasse na alça à frente, da banda esquerda, indicaram, e o enquadravam os Dagobés, de ódio em torno. Então foi saindo o cortejo, terminando o interminável, sortido assim, ramo de gente, uma pequena multidão, toda a rua enlameada, os abelhudos mais adiante, os prudentes na retaguarda, catava-se o chão com o olhar. À frente de tudo, o caixão com as vacilações naturais, e os perversos Dagobés, e o Lio Jorge ladeado, o importante enterro. Caminhava-se, no pé tintimo e de paz. Naquele entremeamento, todos, em cochicha ou silêncio, se entendiam, com fome de perguntidade. O Lio Jorge, esse sem escape, tinha de fazer bem a sua parte, ter as orelhas baixadas. O valente sem retorno, feito um criado. O caixão parecia pesado. Os 3 Dagobés armados, capazes de qualquer supetão, já estavam de mira firmada. Sem se ver, se adivinhava. E nisso caía uma chuvinha. Caras e roupas se ensopavam. O Lio Jorge, que estarrecia, sua tenência no ir, sua tranquilidade escravo. Rezava, não soubesse parte de si, só a presença fatal. E agora já se sabia, baixado o caixão na cova, a queima-bucha o matavam, no expirar de um credo. A chuvinha já abrandava. Não se ia passar na igreja? Não, no lugar não havia padre. Prosseguia-se e entravam no cemitério. Aqui todos vêm dormir. Era no portão letreiro. Fez sua airada ajuntamento no barro, em beira do buraco. Muitos, porém, mais para trás, preparando o foge-foge. A forte circunspectância, ou nenhum despedimento, há uma vez Dagobé Damastor, depositado fundo em forma por meio de rijas cordas. Terra em cima, pá e pá, assustava a gente aquele som. E agora? O rapaz Lio Jorge esperava. Ele se escorregou em si. Via só 7 palmos de terra dele diante do nariz. Teve um olhar árduo. A pandilha dos irmãos. O silêncio se torcia. Os 2, Dismundo e Derval, esperavam o Doricão. Súbito, sim, o homem desenvolveu os ombros. Só agora viu o outro. Em meio àquilo, olhou curtamente. Levou a mão ao cinturão? Não, a gente era que assim previa a falsa noção do gesto. Só disse, subitamente ouviu-se.
Moço, o senhor vá, se recolha. Sucede que o meu saudoso irmão é que era um diabo de danado. Disse isso baixo e mau som, mas se virou para os presentes. Seus 2 outros manos também. A todos agradeciam, se não é que não sorriam apressurados. Sacudiam dos pés a lama, limpavam as caras do respingado. Doricão, já fugaz, disse, completou: a gente vamos embora, morar em cidade grande. O enterro estava acabado e outra chuva começava. À terceira margem do rio. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam diversas sensatas pessoas, quando indaguei informação, do que eu mesmo me lembro. Ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só que nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial de pau de vinhate, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida, forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa no tempo ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre. Largo, de não se poder ver a forma da outra beira. Esquecer não posso, do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou Matu Letrouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida. Mascou o beiço e bramou: "Cê vai, ou cê fique, você nunca volte." Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou mãos para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito, perguntei: "Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa?" Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção, com um gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar, e a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte, só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo o agente. Aquilo que não havia acontecia. Os parentes, os vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam então de poder também ser pagamento de promessa. Ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família dele. As vozes da notícia se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do afastado da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio, solto solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava. E ele ou desembarcava e viajava-se embora para jamais, o que ao menos se condizia mais correto, ou se arrependia por uma vez para casa. No que, no engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele cada dia um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite,
quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que no alumiado dela se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai no enfim de 1 hora, tão custosa para sobrevir. Só assim, ele no ao longe sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio. Me viu, não remou para cá, não fez sinal. Mostrei o de comer, depositei num oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde tive, que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado, sobra de coisa, para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em Praia de Margem, para esconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela para medo, vieram os 2 soldados. Tudo o que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado ou de luz, cruzando a canoa, sem deixar ninguém se chegar a pega ou a fala. Mesmo quando foi, não faz muito, os homens do jornal, que trouxeram a lancha e tensionavam tirar retrato dele. Não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas que há por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas, que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou. Em si, na verdade, tiro por mim, que no que queria e no que não queria, só com nosso pai me achava, assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava. De dia e de noite, com sol, aguaceiros, calor sereno e nas friagens terríveis de meio do ano. Sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do seir do viver. Não pojava em nenhuma das 2 beiras, nem nas ilhas e croas do rio, não pisou mais em chão nem capim. Por certo, ao menos que para dormir seu tanto, ele fizesse a amarração da canoa em alguma ponta de ilha no esconso. Mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita, nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase, mesmo do que a gente depositava no entre as raízes da gameleira ou na lapinha de pedra do barranco. Ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia, e a constante força dos braços para ter tento na canoa resistido, mesmo na demasia das enchentes, no subimento, aí quando no lance da correnteza enorme do rio tudo rola ou perigoso, aqueles corpos e bichos mortos e paus de árvore descendo, de espanto de esbarro, e nunca falou mais palavra com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais nele, só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele, quando se comia uma comida mais gostosa, assim como no gasalhar da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai, só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com nosso pai, mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo de unhas grandes, mau e magro, ficado preto de sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupa que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós, não tinha afeto, mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava, foi pai que um dia me ensinou a fazer assim, o que não era o certo, exato, mas que era mentira por verdade. Sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente,
Por que então não subi ou desci o rio para outras paragens, longe, no não encontrável? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino. Ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos, todos, no barranco. Foi num dia bonito. Minha irmã, de vestido branco, que tinha sido do casamento, ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou, para defender os dois, o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos abraçados. Minha irmã se mudou, com o marido, para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez. Residi com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim. Eu sei, na vagação, no rio Noeiro, sem dar razão de seu feito. Seja que quando eu quis mesmo saber e firme indaguei, me diz que disseram que constava que nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora esse homem já tinha morrido. Ninguém soubesse, fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas, sem senso como por ocasião, no começo na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam, todos temeram o fim do mundo. Diziam que nosso pai fosse avisado que nem Noé, que portanto a canoa ele tinha antecipado. Pois agora me entrelembro, meu pai, eu não podia malsinar. E apontavam já em mim uns primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta culpa, se o meu pai sempre fazendo ausência, e o rio, o rio, pondo perpétuo. Eu sofria já o começo de velhice. Esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias cá debaixo, cansaços, perrengues de reumatismo. E ele? Por quê? Devia de padecer demais. De tão idoso, não ia mais dia menos dia fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio, para se despenhar horas abaixo em Tororome no tombo da cachoeira brava, com fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou culpado, do que nem sei de dor em aberto no meu foro. Soubesse, se as coisas fossem outras. E fui tomando ideia. Sem fazer véspera. Sou doido? Não, na nossa casa a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou, os anos todos. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então todos. Só fiz que fui lá, com o lenço para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim ele apareceu. Aí lá, o vulto. Estava ali, sentado a pouco. Estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia, jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu agora mesmo, quando que seja a ambas vontades. Eu tomo o seu lugar do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou em pé, manejou remo na água, proava para cá concordado. E eu tremi, profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto. O primeiro, depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia. Por pavor, arrepiado os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir da parte de além. Estou pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento, sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então,
ao menos que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio.